Uma garota mimada estacionou na minha garagem e disse que não era problema dela. Então eu fiz disso o único problema dela por 4 dias. Minha garagem é uma jaula estreita de concreto entre muros de pedra. Uma vez que você entra e eu estaciono atrás de você, você não sai até que eu diga. Foram 3 anos de jovens mimados usando-a como estacionamento gratuito. Eu tinha sido paciente, mas então, uma princesinha de BMW apareceu na sexta à noite e me deu a oportunidade que eu não sabia que estava esperando. Cheguei em casa do trabalho exausto, pronto para desabar, apenas para encontrar o carro dela espremido contra a porta da minha garagem. Não apenas estacionado, mas entalado como se ela tivesse reivindicado a escritura da minha propriedade. A placa de garagem privativa, proibido estacionar, poderia muito bem estar escrita em sânscrito. Estacionei atrás dela, selando efetivamente seu destino, e entrei. 3 anos sendo o vizinho compreensivo haviam oficialmente terminado. Por volta das 22 horas, alguém esmurrou minha porta como se estivesse entregando um mandado. Abri e encontrei uma garota de crop de calça jeans larga, celular em uma mão, chaves do carro balançando na outra, sem desculpas, sem cumprimento, apenas exigindo que eu tirasse meu carro imediatamente. A arrogância em sua voz fez meu olho tremer e apontei que ela estava estacionada na minha garagem. Ela literalmente revirou os olhos e disse que precisava sair, como se eu fosse um inconveniente. Quando repeti que ela havia estacionado na minha propriedade, ela estalou os dedos para mim, literalmente estalou, como se eu fosse o manobrista pessoal dela. Eu disse a ela que já tinha encerrado a noite e que moveria o carro pela manhã. O rosto dela se contorceu em uma expressão de nojo antes de ela dizer as 5 palavras que selaram seu destino. Isso não é problema meu. Aquelas palavras viraram uma chave no meu cérebro. 3 anos de paciência, 3 anos sendo razoável, 3 anos de desculpas do tipo, jovens são assim mesmo. Mas descartar a invasão dela como um problema meu para resolver, observei-a sair furiosa, já discando para alguém no celular. Pela minha janela, via andando de um lado para o outro na minha garagem, gesticulando descontroladamente, e então as luzes vermelhas e azuis apareceram. Perfeito. Eu estava pronto para jogar este jogo. Peguei uma cerveja na geladeira e saí para encontrar o policial, tomando um longo gole enquanto me aproximava. O policial, com cara de cansado, olhou para mim, para a cerveja e para a garota que agora gritava sobre estar presa. Expliquei a situação com calma. Propriedade privada, o carro dela invadindo e agora eu estava bebendo, então não poderia mover meu carro legalmente. O policial deu uma olhada na garagem estreita, nos muros de contenção, na impossibilidade total de guinchar sem causar danos à propriedade, e ele disse a ela que ela havia estacionado em propriedade privada e que não poderia me pedir para dirigir sob a influência de álcool, e foi embora. Olhei para o calendário visível pela porta da minha cozinha. Feriado do dia do trabalho, 3 belos dias pela frente. Então, saí e a informei que estaria bebendo durante todo o fim de semana, já que era feriado, mas que ela poderia pegar o carro na terça-feira quando eu voltasse ao trabalho. O grito que saiu da boca dela provavelmente acordou cães a 3 quarteirões de distância, e ela mencionou que tinha aulas na terça. Eu apenas dei de ombros e devolvi suas próprias palavras. Isso não é problema meu. Ela tentou de tudo, mais policiais no sábado de manhã, mesmo resultado. Os guinchos davam uma olhada e iam embora. Seus amigos vieram implorar, e um deles mencionou que era a BMW do papai. No domingo, eles foram criativos e pediram 20 pizzas para minha casa. Agradeci ao entregador confuso, dei uma boa gorjeta e tive pizza por semanas. Um cara alegou que seu pai era advogado e outro me ofereceu 200 pratas. Mas eu apenas continuei bebendo minha cerveja, assistindo ao show da minha varanda como se fosse Netflix. No domingo, a notícia já havia se espalhado pelo bairro, e minha vizinha idosa me trouxe biscoitos e disse que já era hora de alguém dar uma lição a esses jovens. Grupos de universitários passavam como se minha garagem fosse uma atração turística. Os amigos da garota continuavam aparecendo em turnos, como se estivessem conduzindo algum tipo de negociação de reféns. Terça-feira de manhã, 7 da manhã, olhei pela janela e lá estava ela, sentada nos degraus da minha varanda com roupas amassadas, parecendo que tinha passado a noite ali. Fizemos contato visual enquanto eu saía com minha roupa de trabalho e os olhos dela se iluminaram de esperança. Ela até se levantou, provavelmente pensando que seu pesadelo estava finalmente acabando. Mas então o carro parou e entrei direto no meu Uber porque não estava com vontade de dirigir naquele dia. A expressão no rosto dela, pura e esmagadora derrota. Nenhuma palavra foi necessária. Ela sabia exatamente o que eu estava fazendo. E eu venci sem dar um soco, sem gritar, sem infringir uma única lei. Apenas um longo fim de semana de obediência maliciosa. Naquela mesma noite, eu tive um encontro, o primeiro em meses, na verdade, e precisava do meu carro para isso. Então, quando voltei por volta da meia-noite, ainda sorrindo do que acabou sendo a melhor noite que tive em muito tempo, a BMW havia sumido. Apenas marcas de pneu no concreto e um leve cheiro de borracha queimada de onde ela deve ter cantado o pneu. Nunca descobri o que aconteceu com ela depois daquilo, e nunca mais a vi. Mas pelo resto do tempo que morei naquela casa, minha garagem permaneceu completamente vazia. Noites de festa, fins de semana de futebol, semana de formatura, não importava. Eles ainda festejam na minha antiga rua todo fim de semana, mas aquela garagem permanece intocável.